a gente pega a história do nosso país, a gente vai encontrar algo muito interessante nos pesquisadores de histórias locais. As mulheres quitandeiras do século XVIII e XIX em Florianópolis. Elas tiveram, e em Porto Alegre também, tiveram uma importância enorme, influenciaram todo o processo de venda nas ruas para as quitandeiras do Rio de Janeiro e mudaram toda a economia do país, porque elas cuidavam da população através da venda das ervas, que era do seu conhecimento. E aí o mercado, e a gente tem um barato mercado em Porto Alegre, a gente tem um mercado em Florianópolis, a gente tem o Mercadão de Madureira no Rio de Janeiro. Foram pontos obrigatoriamente desenvolvidos pelas mulheres negras quitandeiras que vendiam suas folhas e produziam a saúde da população. Quem não lembra dos chazinhos caseiros para curar tudo, desde dores nos rins a uma gravidez indesejada? Então, é algo muito interessante que a gente possa, inclusive, valorizar hoje essas mulheres de comunidade terreiro, essas mulheres que sentem a alegria do seu poder de gerar, a alegria da capacidade de transformar. E não é à toa que, se a gente tem uma Estação Primeira de Mangueira, é graças à Mãe Maria da Fé, mãe de santo, rezadeira, que te desvirava neném que estava mal posicionado na barriga da mãe através de massagens e de chás, que era capaz de prever determinadas atividades, determinadas situações, através da sua longa experiência conhecendo os odus. O que são os nossos odus? O que é o nosso jogo de búzio? É a experiência acumulada pela comunidade ao longo de aproximadamente 10.000 anos de história. Algo importante para a gente refletir é que nas escolas de samba existem mulheres marcantes que caracterizam as escolas. São as baianas. As baianas, elas arrumam a quadra, elas fazem a comida, elas são mães dos diretores de ala, mães de elementos da bateria, elas são o verdadeiro sustentáculo da comunidade. E elas, inclusive, passaram a ter um nome que, inclusive, passou para as escolas formais. As tias das escolas de samba eram aquelas mentoras intelectuais do grupo. E, por incrível que pareça, quando a gente começa a estudar um pouco a história da linguagem no nosso país, a gente vai ver que as professoras passam a ser chamadas de tia depois da revolução do método Paulo Freire, depois da relação da vida acadêmica com a comunidade. O Brasil é o segundo país de população negra do mundo. Nós trouxemos mais de 9 milhões só de Angola para cá. Não tem como negar que toda a fortuna, todo o aspecto econômico, todo o aspecto cultural e sociológico brasileiro se deve aos afrodescendentes, não apenas de Angola, mas do Benin para os Jejes, da Nigéria, para os Iorubás e o pessoal de Quito. E vejam bem, os bantus aqui, nós no Rio de Janeiro, somos praticamente bantus de Angola. Quando você chega em Minas Gerais, você vai encontrar todo o pessoal do Congo, das congadas mineiras.
E quando você vê o aspecto feminino, o princípio feminino, a gente sente uma diferença enorme. A mulher do Rio de Janeiro não tem o mesmo tipo físico da mulher do Maranhão. As mulheres do Maranhão têm os ombros estreitos, a cintura fina, os quadris mais largos, o bumbum arrebitado. As mulheres do Rio de Janeiro têm os ombros largos, têm bumbum arrebitado do grupo dos quimbundos, bundos e umbundos, tanto que o nome Umbanda vem do umbundo. Mas não nos deixam conhecer a nossa própria história dentro da escola e muito menos valorizar o papel do princípio feminino, o papel da mulher. O princípio que rege a sociedade brasileira é um princípio positivista, que vem do francês Auguste Comte e que é profundamente racista, elitista e sexista. Mulher é para ficar à beira do fogão, cozinhando e tomando conta de filho. Não existe nenhum tipo de valorização da mulher como igual ao homem dentro do mundo judaico-cristão. Daí a grande importância quando a gente começa a verificar que as quitandeiras do século XVIII e XIX aumentaram em 227% a economia da cidade de Florianópolis e que transformaram a economia da cidade do Rio de Janeiro. Quando a gente vai estudar como Getúlio Vargas tinha uma relação com as baianas do Acarajé e que tinham uma força muito grande, enquanto mulheres não apitavam na vida brasileira, nós verificamos a importância das mulheres negras. As mulheres negras lutam, as mulheres negras marcham, as mulheres negras trazem toda uma história guerreira que vem da rainha Nzinga de Angola. É a rainha Nzinga de Angola, uma mulher que cria os quilombos, que inventa o ataque surpresa, o ataque de emboscada, estabelecendo a relação entre a inteligência contra a massa bruta. Se eu não tenho soldados suficientes para o embate frente a frente, eu uso o ataque surpresa. Então, é interessante que nós possamos conhecer mais e entender mais essas muitas facetas das mulheres negras.